Muito bem, católicos querem saber? Vamos falar sobre promessas. Promessas é um assunto importante, porque entendendo a promessa, você entende o tema da oração. Porque a promessa é uma oração. E para você fazer uma promessa que agrade a Deus, você tem que entender sobre oração. Sim, porque tem oração que agrada a Deus e tem oração que não agrada a Deus. E se você quer entender tudo sobre oração, Jesus ensinou em 4 versículos. Em 4 versículos, Jesus resumiu de uma maneira muito profunda tudo o que você tem que saber sobre oração. Então eu te recomendo ler Mateus, capítulo 6, versículos 5, 6, 7 e 8. Esses 4 versículos você tem que saber de cor. Se você é uma pessoa de oração, se você se considera uma pessoa que gosta de orar, que gosta de rezar, você tem que saber esses 4 versículos de cor. Não tem como você ser uma pessoa de oração e não saber isso aqui. Então eu recomendo Mateus capítulo 6, versículos 5, 6, 7 e 8. Esse discurso de Jesus está dentro do Sermão da Montanha, que quem me acompanha aqui já sabe que é o coração do Evangelho. O Sermão da Montanha é o ponto essencial do Evangelho. São 3 capítulos do Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7. Você, como seguidor de Cristo, tem que ter o Sermão da Montanha enfiado dentro da sua cabeça. E dentro do Sermão da Montanha tem 4 versículos que tem que estar na ponta da língua sobre oração. Então já sabe, estou passando aqui o dever de casa, ler os 4 versículos que falam sobre oração. Repetindo, Mateus capítulo 6, versículos 5, 6, 7 e 8. Ponto. Agora, dentro desse ensino que Jesus faz sobre oração, a gente pode entender como ficam as promessas. Então eu vou ler um pedaço desses 4 versículos, não vou ler os 4 versículos agora, porque é muita coisa, mas vou ler um pedacinho. O que Jesus fala? Então abre aí Mateus capítulo 6, versículo 7. Diz assim: quando orares, não useis de muitas palavras, como fazem os gentios, pois eles pensam que, à força de muitas palavras, serão atendidos. Eu só quero trabalhar esse versículo aqui com você. Primeiro, quem são os gentios que Jesus fala para a gente não fazer como eles? Gentios, na linguagem bíblica, são os pagãos. Quem são os pagãos? São aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus revelado na história do povo de Israel e que vai culminar em Jesus. Esse Deus, que é revelado desde Abraão até chegar o ministério de Jesus, esse Deus é o Deus verdadeiro, é o único Deus que existe. Mas esse Deus tem uma história íntima com o povo de Israel. Então está separado assim: povo de Israel, judeus e gentios. Você tem de um lado os judeus, do outro lado os gentios. Os judeus são da tradição de Abraão, do povo que conheceu o Deus verdadeiro. Os gentios ou pagãos são os outros povos, de outras culturas, que não tiveram essa relação com o Deus verdadeiro, que não conhecem o Deus verdadeiro. Então, numa linguagem de hoje,
Você pode ler assim: quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem, aí você troca gentios por aqueles que não conhecem a Deus. Vai ficar mais fácil de você entender. Então, gentios aqui, o sentido é aqueles que não conhecem a Deus. Então, o que Jesus está falando? Não imitem aqueles que não conhecem a Deus. Porque aqueles que não conhecem a Deus, aí ele vai explicar, pensam que a força de muitas palavras, ou seja, que é pela força de muitas palavras, que eles serão atendidos. Então a pessoa pensa que pelo falatório delas, ela será atendida. Então não useis de muitas palavras, não useis, em outras traduções vem escrito, talvez a sua Bíblia esteja assim, não useis vãs repetições. A Bíblia que eu estou usando aqui é a tradução da CNBB. Outras traduções trazem a expressão não useis vãs repetições, pois os que não conhecem a Deus pensam que é pela força das repetições que eles serão ouvidos. Eu fiz um vídeo aqui, é o vídeo 17, é só botar aí na pesquisa do YouTube, Católicos Querem Saber 17. Esse vídeo 17 também pega esse texto aqui para falar a respeito do terço. Porque muita gente pensa que Jesus, proibindo vãs repetições, está proibindo o terço, já que no terço você repete o Pai Nosso, você repete muitas vezes a Ave Maria, e aí Jesus teria proibido a reza do terço. Então, nesse vídeo 17, vai lá, assiste, porque complementa esse aqui. Você vai entender se isso aqui tem a ver com o terço. Tá? Mas hoje eu estou pegando esse mesmo versículo, não para falar agora da repetição do terço, que você vai ver lá no vídeo 17, mas para falar da promessa. O que a promessa tem a ver com esse texto, onde Jesus ensina sobre prática de oração? Presta atenção. As pessoas fazem promessa assim: Senhor, ou santo, ou Nossa Senhora. Eu vou usar Senhor, no geral, Deus, mas às vezes a pessoa faz uma promessa para Nossa Senhora, uma promessa para um santo. Senhor, eu preciso de um emprego. Se o Senhor me der um emprego, eu vou à Aparecida do Norte acender uma vela no santuário. Estou dando um exemplo, né? Um outro exemplo. Muita gente faz para São Cosme e São Damião. Se eu alcançar tal coisa, tal cura, eu vou dar doce todo ano para as crianças. Alguns põem até o número 7. 7 anos vou dar doce. É uma promessa que a pessoa fez a Deus. Ou então, faz promessa para uma outra pessoa. Senhor, eu tenho uma filha que está doente. Se o Senhor der a cura a ela, se ela conseguir sobreviver, ela vai todo ano na procissão. Entende? Esse tipo de promessa, que é muito popular, não é uma promessa de acordo com o Evangelho. Porque esse tipo de promessa cai numa negociação com Deus. E é o que Jesus está falando. É como se você estivesse forçando a Deus a te dar algo. Como Jesus fala, eles pensam que a força das palavras serão atendidos. Ou seja, eu estou negociando com Deus uma coisa que interessa a Ele. O que interessa a Deus? Interessa que eu vá à Aparecida do Norte acender uma vela. Então, pela força das minhas palavras, pela minha força da minha proposta,
Eu estou fazendo uma proposta que vai forçar Deus a me dar o que eu quero. Ou que vai convencer, se não quiser usar a palavra forçar, que é muito forte, usa a palavra convencer. Então, eu estou prometendo que todo ano minha filha vai na procissão, então Deus interessa, que se interessa por ela na procissão, então eu estou dando uma proposta que vai fazê-lo me conceder o que eu quero. É uma troca, é uma negociação. Entende? Então, esse tipo de promessa cai naquilo que Deus não tem interesse nenhum. Porque Deus não tem interesse nenhum em que você vá à procissão, que você acenda vela, que você suba a escada de joelho. Qual é o interesse de Deus nisso? Isso você faz para você, para estimular a você, para você crescer, para você se desenvolver. Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. Deus não quer oferendas de sacrifício. Deus quer que você seja uma pessoa de caráter, de misericórdia, de compaixão, de amor ao próximo. Isso é o que Jesus fala. Deus não quer sacrifícios, Deus quer misericórdia. Deus quer a oferta do coração. Mas as pessoas, na sua cultura popular, na sua fé popular, elas fazem esse tipo de oferta a Deus. E eu entendo o que elas estão oferecendo. Elas estão oferecendo uma demonstração de carinho para com Deus. Eu compreendo isso. E não julgo julgo a elas por isso. É o que elas aprenderam a fazer, o que elas sabem fazer, e elas fazem de bom coração. Então elas falam assim: Senhor, se eu receber tal graça, eu vou lá acender uma vela. Elas não entendem que Deus não quer vela delas. Não é isso que Deus espera delas. Mas na fé pura delas, é o que elas aprenderam a oferecer. Elas estão fazendo de bom coração. Mas eu repito, esse tipo de promessa, de toma lá, dá cá, de comércio com Deus, de ofertar alguma coisa a Deus para Deus te dar alguma coisa em troca, como se a relação com Deus fosse algo comprado. Olha, Senhor, eu estou precisando de uma cura. O Senhor me dá uma cura que eu subo uma escada de joelho para o Senhor. Olha, Senhor, eu estou precisando de um emprego. O Senhor me dá um emprego que eu vou na procissão 7 anos para o Senhor. O Senhor me dá que eu te pago. Olhando friamente, é isso. E aí eu te falo de novo, esse tipo de promessa não se enquadra com o que Jesus ensina sobre oração. Então, toda promessa é ruim? Não. Primeiro, essa promessa, esse tipo de promessa, embora não se enquadre, não é de todo ruim, porque a pessoa, de algum jeito, faz de coração, faz sem muito entendimento, faz o que aprendeu na cultura popular, tudo bem. Tudo bem. É o jeito que ela aprendeu e Deus sabe acolher o que de bom tem ali. Mas a pessoa com entendimento, que entende a palavra, ela já vai olhar e vai dizer, peraí, não é o caminho esse. Então, qual que é o tipo de promessa que se enquadra com o Evangelho? Qual é o tipo de promessa que se enquadra com o que Jesus ensinou? Não é a do toma lá da cá. A do toma lá da cá é, Senhor, se o Senhor me der a cura, eu irei à Aparecida. Estou dando um exemplo. Esse é o toma lá da cá. Senhor, me dá que eu te pago. Mas quem não tem essa lógica com Deus, da negociação,
mas tem a lógica pura da graça dele, que ele dá, porque ele é bom e eu não tenho que comprar nada dele, eu não tenho que oferecer nada para ele, porque nada que eu ofereça, Deus está querendo de mim, porque Deus não quer nada de mim, Deus só quer a mim. Quando eu compreendo isso, aí a minha relação com a promessa muda. Aí eu aprendo a promessa genuinamente católica, a promessa genuinamente de acordo com o Evangelho. Qual que é? Senhor, estou precisando de um emprego, de uma cura, de qualquer coisa. Eu vou à Aparecida. Independente se eu vou ter ou não isso. Eu vou aparecer. Eu vou acender uma vela. Eu vou na procissão. Eu vou fazer qualquer coisa. Se for da sua vontade, que eu receba o que eu preciso. Pronto. Então não é ir à Aparecida se eu receber. Eu vou à Aparecida. Porque eu não vou à Aparecida, eu não vou à procissão, eu não vou fazer tal coisa por causa da coisa que eu vou receber de Deus. Eu vou porque eu tenho um pai que me ama e pronto. Eu não sou grato a Deus só quando eu recebo alguma coisa dele. Eu sou grato a Deus sempre. Esse é o espírito. Essa é a ideia. Então, quando você faz essa compreensão, aí você passa a mudar a sua relação com Deus e a sua promessa agora é outra. Não é uma promessa de comércio com Deus, mas é uma promessa de confiança. Eu vou fazer, Senhor. E se for da sua vontade, que eu sei que é sempre melhor e mais santa que a minha, que eu receba. E se eu não receber também, não tem problema, porque eu não fui Aparecida por causa do que eu queria ganhar. Eu fui Aparecida porque é uma graça muito grande poder ir Aparecida e estar com os meus irmãos da fé lá. Pronto. Quando você chega nesse nível, aí a sua espiritualidade está em outro patamar. Porque não é uma relação de negociação com Deus, mas é uma relação de confiança e amor. Assiste esse vídeo de novo. Porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Grande abraço para você. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.